Bom dia para você que está acompanhando aí o canal do Mundial Telenotícias. E hoje o tema, convidada aqui do nosso episódio da Mãe Pode, é uma mãe solo. Ela tem 4 filhos. Ela empatou comigo, gente. Essa aqui, ela tem uma de 9. Os gêmeos têm 7? 6. 6. Um de 7 e os gêmeos de 6 anos. E aí a gente vai trocar ideia justamente sobre o caos da maternidade, como lidar. Ela também tem filhos atípicos, então é uma mistura ali do cansaço da maternidade com a maternidade atípica, de você ter filhos neurodivergentes, como ela alia, né, maternidade, vida pessoal, profissional. O nome dela é Ana Luísa Prazer, ela também é jornalista, nossa colega. Tem quantos anos, Ana? 37. 37 anos. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né, Ju? Vamos falar sobre isso, vamos falar da força da mãe que enfrenta a maternidade solo, né? O que é a maternidade solo? Muita gente fala, o que é a maternidade solo? O pai abandonou? Não tem pai? Não registrou? Às vezes não necessariamente, não né? necessariamente, tá lá registrado, bonitinho. O pai até vê de vez em quando, só que o dia a dia, aquele batidão, né, o pancadão fica todo nas costas da mãe. E é o que eu digo, assim, às vezes, muitas mulheres casadas se identificam como mãe solo, porque não é sobre ter uma pessoa do lado, é sobre ter alguém que divide o peso emocional. Mas agora a gente vai passar a palavra para Ana também, que ela que é a nossa convidada. E antes de começar, Ana, eu queria que você me dissesse, assim, de uma maneira bem rápida, quem que é a Ana hoje? Hoje eu vivo 100% do meu tempo a maternidade. Que no meu papel atual eu tive que abrir mão de várias coisas e reorganizar todo o ritmo da vida para poder atender a necessidade dos meus filhos. Eu me divorciei há 2 anos e desde então eu assumi essa função e aí foi uma reprogramação mesmo de vida. Então, assim, hoje eu também sou mulher, eu também, né, tenho um relacionamento, enfim, mas tudo gira em torno de como eu adapto a minha vida para viver a maternidade e atender a necessidade As dos outras meus coisas filhos. orbitam em torno disso, né? Isso, exato. Você Então, abriu mão até de trabalho, né, Ana? abri mão de trabalho. Eu tinha um excelente trabalho. Pode falar, emissora? Não, né? Eu tinha um excelente... Melhor não, mas é Eu jornalista, enfim, eu numa trabalhava numa emissora. emissora muito legal e precisei também abrir mão desse emprego para poder atender a necessidade das crianças, porque são 3 crianças autistas que precisam de terapia e eu preciso estar nesse ciclo ali de levá-los e acompanhar o desenvolvimento E é tal. terapia todo dia, né? Todos os dias. Eu tenho um que é um pouco mais comprometido do que os outros 2, mas assim, eles fazem cargas enormes de terapia, porque não é só a terapia na clínica, tem o atendimento na escola, tem psicopedagoga, enfim, um atendimento multidisciplinar. E toda a demanda emocional que existe em torno de você. Porque você tem filhos, né? Vamos lá, eu tenho 4 filhos também. Existe uma demanda mental de gerenciamento dessa vida muito grande. Quando você pensa em filhos neuroatípicos, né, que tem outras demandas para além da maternidade típica, ainda fica mais complicado, né, Ana? Ai, com certeza. Principalmente quando você tem crianças que têm o que a gente chama de rigidez cognitiva, que ela exige uma rotina fixa. Senão ela se desorganiza, né? E a vida da mãe solo, paralelamente a isso, e paradoxalmente, não tem rotina. Você vai matando os leões na hora que vai aparecendo. Você tem que manter um ritmo. Você compra as brigas que valem a pena comprar. Exato, você tem que manter um ritmo e uma certa previsibilidade em meio ao caos, assim. Porque não Porque isso faz parte da regulação emocional da criança, né? Sim, e não vai dar tudo certo todos os dias. Mas você tem que fazer funcionar Minimamente, pelo menos. para que eles fiquem emocionalmente estáveis. E como é que foi essa trajetória de você descobrir que os seus filhos, você tem, quais são? O mais velho? O mais velho e os gêmeos. O mais velho e os gêmeos. São atípicos, eles são autistas. O Nível 1 suporte. de Qual suporte. que é o nível? Tá. Nível 1 de suporte. As pessoas dizem... Eu ia falar isso. Ai, não, mas é nível 1, tem tanta gente funcional com nível 1. É super leve. Gente, não é. Não é leve. Não é leve. De jeito nenhum. É muito difícil, é muito complicado, assim. São desafios diários em relação a acolhimento, autocuidado, em relação ao desenvolvimento deles. Porque, assim, o autista,
O principal das minhas crianças, porque é um espectro, né? Tem vários sintomas requisitos ali Uhum. para poder fechar o diagnóstico também, né? Exato. O principal problema dos meus filhos, dos 3 que são autistas, é a questão da socialização. Eles não socializam, mas eles sofrem muito com isso. Porque eles Tadinho. são excluídos, assim, porque eles são estranhos, porque eles têm hiperfocos, São porque... diferentes, né? Exato, assim, estranhos que eu falo no sentido das crianças acharem eles estranhos, porque eles têm hiperfocos, então eles querem conversar só sobre aquilo que tem interesse. Às vezes o que eles falam não é interessante para outras crianças, eles não sabem socializar e eles sofrem muito. E assim, isso me desgasta Eu E emocionalmente. eles brincam entre si, assim, o convívio entre eles é bom. Entre os gêmeos tem um convívio muito bom, mas o meu filho mais velho, ele é isolado. E o negócio Ele tem dele 9, né? tem 9. O negócio dele é os hiperfocos dele. Ele tem hiperfoco em jogos, em eletrônicos, enfim. Então a vida dele é aquilo ali. Quando ele sai da tela um pouco, gente, eu não consigo reduzir tela. Me julguem. Quando ele sai da tela um Aqui pouco. a mãe Aqui pode. a gente não tá pra julgar gente? ninguém, aqui a mãe pode, exatamente. Quando ele sai um pouco da tela, Ele se desorganiza. desorganiza, mas assim, eu tenho buscado outros recursos. Ele gosta muito daqueles Legos magnéticos. Uhum. E aí ele monta algumas coisas, enfim, mas não prende a atenção dele, não. Tá meia hora. É rápido, né? Ele já... Agora, Ana, eu acho que é legal a gente falar, porque a nossa audiência é uma audiência, né, para mães, para mulheres e eventualmente até para pais. Como foi essa descoberta do diagnóstico? O que te chamou a atenção? Porque foi o seu primeiro filho que você. O seu primeiro filho tem TEA. E como é que foi? O que te acendeu ali o alerta para falar, poxa, tem alguma coisa aqui diferente no desenvolvimento dele? Foi escola? Foi você mesma que, né, falou, poxa, tem alguma coisa? Como é que foi? O diagnóstico do Samuel é considerado tardio, porque como ele era nível 1 de suporte e ele foi uma criança que viveu a primeira infância na pandemia, isso maquiou um pouco, reduziu um pouco o alerta em relação aos sintomas que ele apresentava. Mas o Samuel, ele já tinha sintomas desde que ele era muito pequeno. Hoje você consegue ver assim. Hoje Quais eu são consigo os entender. sintomas que você... Quando ele nasceu, ele não mamava, ele não conseguia sugar no peito se eu não usasse um bico de silicone. Já era a rigidez cognitiva. Ele aprendeu que a textura... Eu usei um bico de silicone porque meu peito estava ferido e me indicaram na Sim, época, pra não disseram que machucar era muito tanto, bom é. e tal. E ele aprendeu a mamar nesse bico de silicone. Depois ele não pegava o peito, ele entendia que a textura do peito era aquilo. Isso já era rigidez cognitiva e eu não sabia. É difícil também, né? Imagina. É, Impossível, eu acho que numa altura dessa você. Ainda mais você como. imagina outras coisas. Ah, tá com... tem dificuldade, normal, né? O freio da língua, sei lá. Ou às mãe de vezes... primeira viagem é tão difícil, É. né? Não, e aí assim, ele era uma criança muito quietinha, ele não chorava. Não chorava, você podia Bonzinho. colocar ele muito bonzinho. Mas ele tinha crises de choro. E quando ele tinha essas crises de choro, não tinha o que acalentasse ele. Desde bebê. Desde bebê. Ele desencadeava crise de choro, que já era desregulação, e eu não sabia. E ele chorava por horas a fio. Nossa. Eu me lembro que uma vez, quando ele tinha uns 2 meses de idade, uma vizinha do apartamento que eu morava Coitado. bateu na minha porta. Ele Precisando chamou de o conselho ajuda? tutelar, né? Não, depois assim, tinha horas que ele tava chorando. Quando ela bateu na minha porta que eu abri, Você eu começou a acho chorar? assim que... Sim, Bichinho. eu acho que ela ficou penalizada comigo. Eu tava de pijama, eu não tinha conseguido ir ao banheiro. O não clássico tinha conseguido... da mulher puérpera, né, gente? Ela olhou pra mim e falou, minha filha, pelo amor de Deus, me dá aqui essa criança. Vai. Vai tomar um banho, vai comer. E ela ficou com ele pra eu poder fazer... Uma vizinha, gente, que assim, eu tinha... Era bom dia, boa tarde, boa Manja, noite. né? É. E aí eu já estava sozinha com ele, na época eu era casada, mas o meu marido tinha uma rotina extenuante de trabalho e eu não tinha rede de apoio, como Nossa. Como muitas muitas, mães. exatamente. juntas. E aí eu ficava sozinha com ele. E o Samuel demorou a falar também. Ele desenvolveu uma linguagem própria. A gente dentro de casa entendia o que ele queria, mas na rua ninguém entendia. Ele falava tudo embolado. E ele também costumava usar os nossos dedos para apontar as coisas. Pegava a mão. Ele pegava a mão e levava. Ah. Tudo isso era do autismo e eu não sabia. Ele não tinha interesse por brinquedos. Ele gostava de coisas que ele pudesse empilhar, utensílios de cozinha e tal.
Ele não brincava funcional com os Funcional. O brinquedos. brinquedo serve para um carrinho para empurrar. Não, ele fazia outra coisa com o carrinho. Virava, ficava vendo a Entendi. rodinha girar, ou então ele brincava com coisas que ele pudesse empilhar. E ele teve um hiperfoco muito engraçado, que foi o hiperfoco em caixas. Teve uma época da minha casa que parecia uma transportadora, porque Caixa de ele papelão. caixa de papelão, aonde ele vinha, ele catava. E ele sabia que caixa que embalava o quê, qual era a caixa que usava para transporte aéreo, qual era a caixa Que para navio. bonitinho, gente. E assim, durante um bom tempo ele teve esse hiperfoco, e aí depois, assim como começa, passa, né? E aí é eles cíclico, trocam. né? E aí Vai pra vai outro. outro hiperfoco, vai outro Isso, interesse. aí eles trocam de hiperfoco. Eu tive vários, assim. A gente teve um desenho animado que ele repetia as falas, do tanto que ele já sabia que ele assistia, a gente iniciava e terminava o dia nesse desenho animado. Mas você vê, né? Quando você fala, assim, os meus filhos não têm nenhuma neurodivergência. Mas existem coisas que, se você pensar, fazem São parte da muito rotina. semelhantes, fazem parte da É, rotina. tipo, o meu a filho, fala. ele gosta do mesmo desenho. Ele quer ver todo dia o mesmo desenho. Isso. Não é assim o mesmo episódio, mas é o mesmo personagem. Não, o Samuel assistiu o mesmo episódio, repetidamente. E aí, a hecatombe mesmo foi quando ele entrou na escola. Ele começou na educação sim. infantil, veio a Foi pandemia no meio. Ah, tá. e nós ficamos no EAD da educação infantil. Imagina. Não, é a D da educação infantil, gente, que pesadelo. E aí, quando as escolas retornaram, ele voltou assim, Uma lacuna mesmo, né? péssimo de socialização. Só que ele tinha outras questões comportamentais que as professoras não sabiam lidar. Então, a minha vida era todos os dias ir na escola ouvir reclamação a respeito do comportamento do Samuel. Até o dia que a equipe multidisciplinar marcou uma reunião, me chamou e falou assim: mãe, precisa levar ele para uma avaliação com o Neuropsicológica. neuro, porque já se passou um ano. Ele tinha quantos anos? Quando ele começou com 7 anos, né? Uhum. Porque, assim, a educação infantil, 4 e 5 anos, ele Sim. ficou em casa. Quando faltavam uns 4 meses para terminar o ano letivo, ele voltou para a escola. Então, a escola de educação infantil não tinha como... ele estuda na escola pública. Não tinha Uhum. como diagnosticar que aquilo ali era uma questão relacionada a uma neurodivergência. Uhum. Era adaptação, Crianças pandemia, da enfim. pandemia. Só quando ele terminou o primeiro ano do ensino fundamental foi que a escola me chamou. Aliás, a escola foi fundamental para me ajudar Nossa, nesse e eles estão diagnóstico, preparados né? para isso, né? Sim. Pelo menos eles devem estar. para né? levar para fazer toda essa avaliação. Até o dia que a escola me chamou, eu era louca. A que inventava coisa, a que ficava querendo chamar a atenção, a que via coisa onde não existia. Gente, escutem as mães conhecem os filhos. Não tem ninguém melhor no mundo para saber se o filho tem alguma coisa Se diferente tá acontecendo alguma coisa, do né? que a mãe. Nasceu da gente, não tem como. Não tem. A mãe sempre percebe que se tem alguma coisa errada, a mãe sempre tem isso. E Ana, assim, você estava falando, né, que a sua vida era ir na escola para poder atender as demandas e os comportamentos. Como gerenciar isso trabalhando, né? Tendo outras coisas. Era só Porque você, é tão o pai não difícil, ia. né? Eu falo assim, pessoalmente mesmo, a gente administrar e equilibrar, né, isso de mercado de trabalho, porque existe um preconceito muito grande. Você tem 4 filhos, eu também tenho. É muito difícil a gente se colocar no mercado de trabalho. As pessoas têm um preconceito de, né, mulheres com muitos filhos, filhos pequenos. Como é que era isso? Como é que você conseguia dividir isso? Era desgastante para você? Muito, muito, Bia. E assim, essa época que eu era chamada na escola, eu já via que tinha alguma coisa muito errada, mas eu não sabia como abordar. Eu não estava preparada para isso ainda. Porque assim, Porque às vezes a gente entra no estado de negação, né? Tipo, meu filho não tem todo isso. mundo, quando tem um filho, querendo ou não, imagina como vai ser a Uhum. vida daquela criança e como vai ser depois. Idealiza, né? Sim. Quando você recebe um diagnóstico, você vive um processo de luto. É um luto, é a morte É daquele a morte filho, daquele né? filho idealizado. Você Projetado. começa a trabalhar com aquilo que é possível. Como que eu conciliava isso?
Eu tive a sorte de ser funcionária pública e na época que isso acontecia, eu estava só nesse emprego, então eu conseguia negociar, eu conseguia Administrar, né? trocar. Só que nessa época eu era repórter de rua, então várias vezes eu estava posicionada para o link e a escola ligava. Olha, precisa vir conversar. Aí eu falava, gente, olha só, nesse momento eu não consigo, vamos marcar um horário. Eu ia ali balizando a agenda. Uhum. Mas, assim, dizer que era fácil, que toda vez que a escola chamou eu conseguia atender, é E a possível. escola nunca chamava o pai. Não, o contato sempre foi meu, Uhum. sabe? A gente tem essa questão que acho que é muito social, da mãe sempre ser a responsável em Sim. relação à criação dos Verdade. filhos. O pai, ele era um cara, assim, que ele trabalhava em 2 empregos. Ele também é desse meio jornalístico. Então, ele trabalhava em 2 empregos. Não Eu tinha. trabalhava em um só. E era Então, empregada, e é empregada pública, né? então acabava ficando pra mim Uhum. mesmo. Sabe essa história de já viver uma maternidade solo estando casada? Hoje eu enxergo assim, mas naquela época eu achava que não, que o natural era isso mesmo. Porque isso é um senso comum, né? Se você parar para pensar, e a gente vê hoje até nas redes sociais, que pai que vai numa reunião de pais, que pai que sabe rotina de vacina de filho, isso é muito difícil de acontecer. Só que o fato é que antigamente as mulheres tinham cuidado da casa e dos filhos e estavam em casa. Agora a gente assumiu o papel de provedora, a gente gera renda, maior, né? Mais da metade dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. Sim. E aí a gente Acumula. acumulou, né? Cuidado com os filhos e com a casa, para além do trabalho remunerado. Vou lançar uma reflexão para vocês. Lance. Eu tô no mercado de trabalho como jornalista há quase 15 anos. Em 15 anos de trabalho, eu sempre fui muito elogiada em relação ao trabalho que eu entrego, mas eu nunca fui promovida. Na hora da promoção, Não escolhem as vence, mães, né? vence Não, aquele que não tem filho, vence o O homem, cara. O vence mais disponível, né? Exato. Que, fulano vai faltar muito, porque tem filho pequeno, porque adoece, Eu já porque ouvi isso de um chefe, tá? Uma Eu vez também. ele me falou: olha, eu adoro seu trabalho, eu acho que você entrega sensacional. Você tem um perfil maravilhoso. Você é versátil, mas eu não posso te promover porque você tem filho pequeno. É. Filho pequeno tem dor de barriga, tem febre, e você vai faltar. E eu vou ficar em maus lençóis. Tipo assim, além de justificar por que ele não ia me promover, ele me justificou me assediando, né? Com certeza. Não, e se você parar pra pensar, quando você vai numa entrevista de emprego, por exemplo, você tem filho? Tenho filho. Quem fica com Quantos seus anos? filhos pra você? É. Essa foi a pergunta que eu fiz pra você quando você entrou aqui. Falei, quem ficou com as crianças pra você vir? Ana, como é que você se organizou? É isso, se eventualmente um pai, um marido chegar não fala assim, quem tá com seus filhos? Não, isso não existe, porque isso não tá no universo masculino, né? Eles não Isso- respondem essa pergunta. Essa pergunta nem é feita. Nem é É. feita pra eles. Essa pergunta Exato. não existe no universo. Uma vez, para você ver como é enraigado essa questão de como as pessoas querem controlar a rotina e os corpos das mães. Isso é muito interessante. Eu estava já na minha 3ª gestação, que era a gestação gemelar, e eu engravidei junto com uma colega de trabalho, que era o primeiro filho dela. Então, a gente estava caminhando, eu já estava com barrigão, porque era Imagina. gêmeos e tal. E assim, as barrigas vão crescendo à medida É. que a gente vai tendo filho. Né? E aí eu tava com barrigão e tal, e aí um colega chegou e falou: ai, nossa, vocês estão grávidas juntas. Aí virou e falou: fulana, parabéns pra você. Ai, pra você eu não vou dar parabéns, porque todo ano você tá grávida. Nossa, gente. Gente, pelo amor de Deus. É surreal. Eu acho que é isso, assim. Existe um olhar sobre a mulher e o que você falou é muito interessante. Quando a gente tem uma mulher que tá dentro, entre aspas, né, do padrão. Aquela mulher, ela tá casada, ela tem um filho, ela tem 2 filhos. Uma mulher separada, com 4 filhos, eu acho que o peso do olhar do julgamento social é muito Nossa. maior, né? Não, e todo Social. mundo, e assim, por que teve tanto filho? Né, se ia separar. Como é que a gente sabe que ia separar? Como é Bia, que a mulher sabia que iria separar? Né? Porque onde é que estão seus filhos? É isso, né? Porque se você vai trabalhar e deixa seus filhos com alguém ou na creche, coitada das crianças. Se você não vai trabalhar, que folgada, não ajuda em casa. eu costumo dizer que eu, como mãe de 4 filhos e mãe solo, Mãe de 4, eu sempre falo que tem um eu quebrei o sistema. Eu fundi a cabeça da sociedade, porque assim, como que uma mulher que tem 4 filhos ousou terminar um casamento Bate aí.
e ousou ser provedora do próprio lar É e isso. dona da própria história. Porque aonde a gente vai, a gente tem que dar explicação. Tem que dar explicação. E as pessoas não se contentam em ver que você tá bem, que você tá produzindo, que você tá fluindo. Não se contentam. Não, tem alguma coisa Sempre- errada ali, né? Peraí. Sempre tem alguém pra criticar. Sempre tem alguém que vai te diminuir. Mas pra falar assim, ó, deixa eu ficar aqui com seu filho pra você fazer alguma coisa, não tem, né? Não. Não, eu chego, quando eu faço intervalo, Vamos fazer um intervalinho? Vamos fazer um O papo intervalo. tá excelente, mas a gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Com uma equipe experiente de jornalistas do Brasil e América Latina, a Mundial tem o compromisso de oferecer um canal de notícias em português, em primeira mão e imparcial. Notícias para o Brasil, a sua nova visão do mundo. Estamos de volta com a Mãe Pode, aqui com a gente a Ana Luísa, que é jornalista, mãe de 4 crianças, mãe solo também, e está contando para a gente os desafios do dia a dia dela, como é que ela lida com o preconceito, com o trabalho, com todas essas tarefas que ainda, por cima, os filhos dela, ela tem 3 filhos neurodivergentes, então a demanda é muito maior. Mas antes, a Bia quer contar uma história, né, Bia? foi, a gente terminou o bloco anterior, e eu ia falar exatamente sobre o interesse e a preocupação das pessoas com a gente. Nossa, mas você tem 4 filhos. Quando eu viajo com as crianças, eu tenho 4 também, 17, 13, 6 e 5. Você tá no aeroporto, são todos seus? São. É o mesmo pai? Ah, nossa, mas você tem uma van? Eu falo, gente, E o dá vontade- corajosa? Corajosa. guerreira, viu? É isso, assim. E é uma. Como é que você. Como é que você sustenta 4 filhos? Nossa, como é que você consegue fazer tanta coisa? Existe uma curiosidade meio mórbida em torno disso, e é o que você falou. Existe um rompimento de padrão, né? Como é que você, com 4 filhos, se separa? Você é autossuficiente, você provê a sua casa, o seu lar, os seus filhos estão bem. Peraí, não, tá errado, você tá indo longe demais. É um pouco isso, Tá né? vivendo errado. Você não precisa de um homem pra te prover. Pra cuidar dos seus pra filhos, cuidar. Mas o pai te ajuda? Eu adoro essa pergunta, o pai te ajuda. ele paga pensão? Porque assim, gente, o pai ele não tem que ajudar. Não existe isso do pai te ajuda. Se fosse assim, o pai te ajuda, a gente já entraria na maternidade sabendo que ia cumprir a função solo. O cara tem que estar junto ali. E assim, o que as pessoas precisam entender é que se o cara paga pensão, mas se ele aparece de 15 em 15 dias para pegar as crianças, você é mãe solo. Ele é ausente. com certeza. É muito pouco, muito Nesse pouco. intervalo, a decisão e o rojão tá todo no seu colo. E assim, é difícil quando você tem que tomar esse tipo de decisão. E assim, às vezes a gente erra o cálculo. Não tem como. Às vezes a decisão que a gente toma não vai ser a melhor naquele momento. E aí, nesse momento, ele vai aparecer pra te cobrar. E é engraçado, eu não sei se você sente isso, eu sinto muito isso, o peso da decisão. É uma decisão sozinha e você não compartilha nem o ônus e nem o bônus da decisão. Então, se der errado, a culpa é toda culpa sua. Se der certo, Eu, não fez eu, mais eu, sua eu obrigação. tenho muito essa sensação, assim, de, cara, eu preciso decidir sozinha, e é bom, por um lado, que não tem plenária pra resolver nada, mas também o peso da consequência é todo nosso, né? Eu acho que a mãe solo, ela tem essa particularidade de saber que o produto da criação vai ser dela. E isso é libertador e, ao mesmo tempo, é um peso. É um porque peso. se deu certo, parabéns, você conseguiu. Agora, se der errado... Mas Mais uma culpa, né? Mais Mas uma esse culpa. critério de dar certo e dar errado, eu acho que a gente faz o que a gente consegue, né? E eu acho que a gente faz muito mais. Você imagina, se você parar, é o que eu mais ouço. Nossa, Bia, mas como você consegue? Você tem 4, você faz tanta coisa, você trabalha em tanta coisa. Cara, se você olhar pra mim, você vai falar, cara, a Bia faz muita coisa. Eu olho pra você e tenho essa mesma sensação, mas a nossa percepção sobre a gente, quando a gente tá mergulhado na roda viva da maternidade, do trabalho e tudo mais, a gente não se percebe, né? Porque você, imagina, cuidar de 4 filhos sozinha, emprego, cara, é muito difícil, né? E você tá lá dentro e tá dando conta, tá aqui plena, maravilhosa. assim, aos trancos e barrancos, né? Mas você tá dando conta de alguma forma, Mas tá dando sabe? conta.
Assim, eu costumo falar muito sobre isso, as pessoas realmente elas têm um certo interesse, e aí as pessoas falam, Ana, por que que você não vai para as redes sociais? Por que que você não compartilha sua rotina? Gente, ia ser um perfil muito meia boca, porque quando eu vejo, já foi, eu não gravei, eu não tive tempo, e um dos conteúdos que eu produzi, que mais, assim, teve alcance, foi uma época em que eu estava esgotada, trabalhando em 2 empregos, 14 horas por dia. Na emissora privada que eu trabalhava era fim de semana, todo fim de semana plantão, ou no sábado ou no domingo. E eu tava assim, esgotada e sem terapia. Então eu tava maluca, assim. E aí eu liguei a câmera e fiz uma live no Instagram, dirigindo e desabafando. Eu precisava conversar, não tinha com quem conversar. E desabafando. Gente, a quantidade de mães e de mulheres que se identificam com a exaustão, com a exaustão materna. invisibilidade, porque nós que somos mães solos, a gente é invisível. Nós não temos necessidades, nós não somos seres humanos. A gente tem que viver em função. E tem aquela onda do, separou porque quis, né? Sendo que não sabe, ninguém sabe o contexto, porque ninguém casa para separar. Ninguém casa, se der errado eu vou divorciar, tudo bem. Não, todo mundo quer que dê certo. Só que às vezes não dá certo, e não dá certo de forma tão grave que iria comprometer a saúde física, psicológica de todo mundo. E acabou, entendeu? E, enfim. E o divórcio, assim, isso é uma coisa particular, não interessa. A paternidade não deveria estar condicionada ao casamento. Essa que é a grande verdade. Mas a gente sabe que na grande maioria das vezes o pai se separa da mãe e também se separa das crianças, Sim. né? E assim, isso é socialmente aceito. Isso Totalmente, é bem tranquilo, assim. O cara deve pensão, mas senta na mesa do bar para beber com os amigos, sabendo que muito provavelmente o filho tá passando necessidade em casa. Graças a Deus, essa não é a minha realidade. Mas porque eu não calço esse sapato, eu não posso deixar de falar sobre isso. Sim. Porque eu conheço pessoas que estão ali, que vivem de faxina, que estão vendendo bolo de pote, que estão se virando como podem, que não podem trabalhar fora porque tem responsabilidade com criança, e o cara usa a pensão para chantagear, entendeu? Para virar e falar assim, se não for do jeito que eu quero, se não for modo Vira de uma controle, moeda de troca, não uma vai forma ser de controle. como vai. E aí a gente entra numa seara muito maior. Pode ter certeza que vai ter comentário lá embaixo quando o conteúdo estiver sendo exibido de gente falando, mas não soube escolher o pai. Dedo podre. Dedo podre. Mas tá nessa situação porque quis, você que escolheu viver assim. Gente, não vem estampado na testa, assim, tipo, sou uma pessoa que não vale a pena construir família. Não tá estampado, não tá. E não é, e assim, eu acho que existe já está instituído e é orgânico, as pessoas separou, fica com a mãe se vira. E é o que você falou, a gente precisa falar da saúde mental das mães. Por quê? Quando a gente entra nas redes sociais, existe uma glamourização da maternidade. Eu falo muito sobre essa maternidade possível, da mãe possível, porque a gente só faz o que a gente dá conta. E muitas vezes o que a gente dá conta é pouco, e tudo bem. E tem dia que a gente vai dar conta mais de ser mais mãe, de ser mais profissional, de ser mais mulher. E dentro disso tudo tem uma culpa. E é isso que eu queria te perguntar. 4 filhos, maternidade solo, atípica. Cadê a Ana Luísa, mulher? Que horas que ela aparece? Como? De 15 em 15 dias, de sexta a domingo. Horários marcados. Horários marcados, entre 19 horas de sexta e 18 horas de domingo, não sou mãe. Mas como que você coloca... Você consegue colocar na sua rotina alguma coisa que te conecte com você mesmo? Que te sustenta, assim. Bia, e assim, Ju, é super complicado, porque eu não consigo sair de casa para fazer uma atividade física, por exemplo, porque eu não posso deixar as crianças sozinhas. Você não tem rede de apoio paga? Uma ajudante? Não tenho rede de apoio paga, porque recentemente eu voltei a pagar aluguel. Voltei 3 casas, né? E aí, para o joguinho, retorne 3 casas. Não, calma. E aí, o dinheiro que eu pagava uma ajudante, que era maravilhosa, inclusive, eu tive que direcionar para essa questão do aluguel. Porque, por conta da terapia das crianças, o plano de saúde é caríssimo. Então, assim, eu não posso ficar sem plano de saúde, porque eles precisam fazer a terapia, e isso leva uma boa fatia do meu orçamento. Para vocês terem ideia, o plano de saúde que eu pago hoje é mais do que a remuneração que eu recebia na emissora privada, Mas você por exemplo. não tem plano de saúde para a família no serviço público que você trabalha? Não tem. Não tem? Não.
É a gente que... Eles dão uma Eles ajuda de custo, eles né? dão um percentual, mas é tipo livre escolha, né? Escolhe o É, plano e Mas aí é isso, assim, tipo, o que eu pago de plano de saúde hoje é mais do que eu recebia trabalhando Nossa. numa emissora privada. trabalha para pagar o plano de Então, saúde. é isso, assim. Era Basicamente exatamente isso. Ah, deixa eu isso. ter um segundo emprego para pagar o plano de saúde Era aqui. exatamente isso. Então, eu, infelizmente, porque eu falo que isso também é uma parte do luto da maternidade, eu tive que compreender e aceitar que a Ana Luísa mulher vai surgir em noite de lua cheia. No- Numa transição planetária, assim, que é uma vez Exato. por Quando mês. tiver um alinhamento. Dos planetas. E é uma coisa tão enraigada, tão intrínseca, que mesmo quando eu não estou com eles, eu estou pensando neles. Porque não Sempre. existe a possibilidade de me desligar e falar assim: 100%, né? não, eles estão lá com o pai, mas eu estou no mercado fazendo compra porque eu sei que eu preciso ter a feira e o lanche durante a semana e eu não vou conseguir conciliar a rotina com eles no O mercado. mental tá sempre ligado, né? O mental tá Eu sempre vivo 3 ligado. dias para frente. É, Eu tô aqui Nossa, você hoje, tá mas eu tô E é ótima. Eu tô uma vivendo uns 3 horas pra constante frente. estado de alerta, né? É, e é isso, É assim. uma vigilância eterna. Gente, eu tô careca, tá? Eu puxei o cabelo aqui pra frente, fiz uma Você tá franja, com coisa que eu alopecia? nunca usei, de estresse. Assim, Esgotamento. esgotamento. E, assim, a gente tá rindo, tá conversando aqui, mas não foi uma nem duas vezes que eu quebrei na frente dos meninos, assim, quebrei a banca mesmo, chorei aquele choro rasgado, assim, Aquele que, soluçar, né? aquele que vem assim, ó, sabe, do diafragma pra fora, do estômago pra fora, por uma coisa que, De assim, cansaço. às É aquela vezes... gota d'água só, né? às vezes assim a coisa parece ser muito pequena, mas você vai juntando É. Uhum. e é tão interessante. Aí no fim do dia, um deles quebra um copo e você E aí você quebra fala, também. gente, eu não tenho mais condição É de tão lidar com engraçado. isso. Os domingos, eu fiz um post um dia sobre isso. Os domingos, pra mim, são os dias mais difíceis. Porque o final de semana, ele é muito pesado, né? Porque tá 100% com as crianças e tudo. E aí teve um domingo, que aí eu já tinha conseguido organizar tudo, semana, lanche, não sei o quê. E aí botei as crianças no banho e fui estender uma roupa. Quando eu voltei, o banheiro tava alagado. Ai, Porque eles estavam brincando, queriam pegar uma coisa na pia. Virou. Eu sentei no chão, eu comecei a chorar. Chorar. E as crianças ficaram assim em choque. Tipo, você tá chorando porque o banheiro. Me encharquei naquele. Só chorava, mas eu chorei uma dor assim. E um cansaço de que tava ali acumulado há muito tempo. É o e que às você vezes é falou. bom a Né? gente botar pra fora e a gente se sente culpada depois. Ai, a criança me viu num momento de fragilidade. Mas eles também precisam entender que a vida é feita Mas de sabe, muitas fragilidades. eu né? acho que existe Assim. eu acho que é muito cruel, assim. A gente coloca pra fora, mas depois começa Não, tudo de novo. Existe agora ai, que a mãe, ela precisa olhar pra ela mesma. Mães felizes cuidam, têm filhos felizes. Que horas? Quem é a rede de apoio que vai deixar a mãe feliz? Quem é a rede de apoio que vai deixar a mãe ir fazer uma academia, fazer uma viagem? Eu nunca viajei sem meus filhos. Nunca. Então, como é que essa equação não fecha? Porque não existe É. a sustentabilidade para uma mãe que é solo viver bem. Não existe. Olha, essa questão de você, eu falo que é o breakdown, né? Assim, é uma coisa muito pequena que te faz Isso. chorar muito, assim. E as Por minhas outras crianças coisas. já entenderam. E é muito interessante que eles perguntam: você tá chorando porque você tá cansada? Oh, Oh, meu Deus. meu Que bom, Deus. né? E eu falo, porque eu tô muito cansada. E eles ficam meio sem reação, assim. Mas eles não falam mais pra mim, mamãe não chora. Eles ficam quietinhos esperando eu terminar de chorar. Porque você A sua termina de catarse. chorar, e aí, bora fazer um almoço. Uhum. Termina de chorar, bora menino pro banho. Estende essa roupa aqui, porque a vida Assim, continua. porque você não consegue parar. Não. E é muito interessante a gente falar sobre isso, porque a gente realmente, espaços como esse são importantes, porque nós não temos lugar de fala. Não. A gente é obrigado a dar conta de tudo, mesmo quando a gente não tá dando conta de nada. Da gente mesmo, E isso né? é muito complicado, porque se você adoece, quem cuida dos seus filhos? Uhum. Quem cuida de você? É. Eu tenho uma mãe maravilhosa, que me ajuda em tudo que ela pode. Mas a minha mãe tá idosa e a minha mãe tem a vida dela. A minha mãe não tem como parar a vida dela para criar os meus filhos. Nem é o natural. Nem é Uhum. obrigação, né? Em tese. Mas uma coisa que eu gosto muito em relação à minha mãe é que quando eu vou na casa da minha mãe conhece filho, né? Sim. E ela sabe que eu tô assim, no limite, ela deixa eu ser só filha. Aí eu deito no colo dela e aí eu choro pra me acabar, querida. porque eu sou filha. A gente precisa, Sim. A né? gente precisa. Precisa de um colo. E aí eu fico até emocionada, né? Toda vez que eu falo sobre maternidade, eu me emociono muito.
Essa semana passada, os gêmeos formaram, acho que vocês viram. No Primeiro Instagram. aninho. Primeiro, educação infantil. Educação infantil pro primeiro ano. E, gente, foi uma catarse, assim. Eu chorava de soluçar. Não porque eu tava emocionada, mas é porque passou um filme na minha cabeça e você olha e fala, cara, tá dando certo, Tá eu tô dando dando certo. conta. Assim, quebrada, fazendo o que dá, às vezes fazendo o que não dá também. Mas quando você vê, assim, você fala, tá funcionando. E aí, nesses pequenos momentos, a gente tem que se valorizar. Porque a gente Muito. costuma Em todos os se anular momentos, muito. A gente se inclusive. anula muito por causa dos E o filhos. olhar é sempre no que a gente não fez. Exato. Não no que a gente tá fazendo de bom, né? E aí, Bia, pegando o gancho que você estava falando sobre essa questão de falar sobre a maternidade possível, isso é extremamente importante. Cansei de ir buscar a menina na escola de pijama, com cabelo dessa altura. Nossa, eu brinco porque esse fim de semana eu fui numa festinha de criança e eu tava arrumada e aí a mãe de um coleguinha do meu filho falou, nossa, você tá linda. Eu falei, porque eu ando sempre igual uma mendiga. Ela falou? Eu que falei, né? Ah, Eu falei assim, eu vou pra natação de chinelo, blusão e bermuda. Vou deixar na escola do mesmo jeito. Falei, quando eu me arrumo é para impactar. Gente, Não, Mas esses é dias eu fui buscar o Guilherme na escola, aí a moça me cutucou e falou assim, você vai daqui pra algum lugar? Aí eu já olhei pra cara dela e falei, por quê? Porque você tá com um sapato de cada. Se você for... Aí eu tava com um sapato, um escarpão rosa e um vermelho. Se você tiver outros planos... Aí eu você falei, eu vou ter que ir com esse sapato, porque não vai dar tempo de eu passar em casa. Ainda fiz isso, olha, gente, eu tô com o sapato trocado, não precisa ninguém mais me avisar que eu já tô sabendo. É isso. E a gente tem que, a gente ri, é o que a gente tava falando, mas a gente precisa, quando a gente fala, a gente gera identificação. E aí, quando a gente gera identificação, a gente olha e pensa, cara, eu não tô sozinha nesse rolê. As Gente, eu pessoas adoro sentem assim. encontrar com mãe, porque elas perguntam, você tá bem? Aí você fala, meu momento. Não, tô Não, péssima. deixa eu te falar. Não, olha eu tô aqui. mal demais. Semana aconteceu isso, aquilo. E é isso. E eu acho que é E esse é o espaço, né? Desabafem, mães. Agora, Até nos gente, comentários, desabafem. Vocês imaginam se tem uma roda de pais falando, cara, meu filho fez uma birra ontem, nossa, ele tomou uma vacina e ficou com uma reação. Jamais. Gente, o pai não sabe nem o nome da professora. Você Olha. vai buscar na escola e fala, qual que é a turma? Pelo amor de Deus. Que sério que o menino tá? Que horas Mas que ele a sai verdade mesmo? eu falo assim, é um sossego, né? É um sossego da inveja, né? É um sossego assim, não é que eles se preocupam, mas é um sossego assim que você fala, eles se preocupam com isso, mas também se não souber o nome da professora, se não souber a vacina, eles também não Tá tudo bem. tá tudo bem. E você fala, meu Mas Deus, isso é construção, né, gente? É uma Quem me construção dera. social mesmo e que a gente é vai... um sossego psicológico assim, né? A E eu gente acho se que- descabela. Isso vai... E ainda existe, né, uma cultura dessa coisa assim. A mãe, incrível, ali, tá lá todo dia fazendo tudo. Se o pai coloca uma coisa, ele é um pai fora do normal. Eu vejo isso dentro do meu círculo de amigos, da minha família, como eu, com mãe, com 4 filhos e tudo mais. É orgânico? Não, a Bia consegue. Não, vai. E aí, quando qualquer outra pessoa faz, um homem, um marido, uma coisa assim, nossa, cara, você viu? Nossa, ele tava com a filha sozinho. Falo, nossa, Olha, eu segui um que perfil paizão, no Instagram né? arrasou, de um hein? pai de 4 filhos que era pai solo. Eu vi, a mãe morreu, né? É, Eu sigo. um dia eu fiquei muito irritada. Não com o conteúdo dele, porque eu acho que ele tá sendo fantástico. Sim, Mas eu eu fiquei sigo ele. muito irritada como isso é, assim, endeusado. O cara viralizou. Endeusado. O cara virou um digital E as, influencer. e as mulheres todas querem ele, porque acham ele um cara incrível. É uma coisa impressionante. E assim, gente, eu também tenho 4 filhos. É, Vamos eu fazer tenho... um perfil, eu Ana, tenho pra ver se a 10 gente seguidores. consegue. Eu não tenho do que reclamar do pai do meu filho, só que é isso, é um exigir demais sempre da mãe e o pai que faz o que tem que fazer Mas é um assim, super pai. tem uma super explicação, né? Nós somos criadas e treinadas para dar conta de tudo. Nosso valor está em ser uma Útil. mulher que não reclama e que serve. Não, antigamente a gente saía do domínio do pai para o domínio do marido, a gente nem escolhia com quem a gente ia casar. Gente, menos né? de 100 anos atrás, a mulher não tinha direito à herança. Se ela fosse a filha única, o dinheiro não ia para ela, ia para o marido dela. Então, assim, a gente teve uma evolução num espaço curto de tempo muito grande. E por que eu acho?
identifico isso? Por que existe tanta violência contra a mulher hoje? Justamente porque a gente está tentando sair desse lugar. Desse domínio. Desse A domínio, gente tá de começando a escolher. falar, não. Exatamente. E aí isso está gerando um desconforto social, né? Claro. Olha, gente, eu sou ser humano. E enquanto ser humano, isso pra mim não tá legal. Então, isso pra mim é um limite rígido, eu não vou aceitar. Isso como você ousa falar que você não quer, né? Tipo É. assim. Mas, assim, é toda essa questão do patriarcado. E aí é importante a gente falar sobre 2 movimentos que acontecem nas redes sociais, que é o que pauta a nossa sociedade em grande parte, que é a maternidade padrão ouro, em que a mulher dá conta de tudo e ainda é a mãe maravilhosa, perfeita e sem defeitos, que deprime quem faz a maternidade possível. Uhum. Exatamente. 99% das mulheres, porque a gente sabe que aquilo que tá na rede social não é É uma fração mínima, né? não é a realidade, a gente sabe disso. E na contramão do movimento, nós temos a objetificação da mãe solteira. Nós caímos nas graças dos homens que acham que, porque nós não temos tempos para nos dedicar enquanto ser mulher, nós vamos ser a parceira maravilhosa, ideal na cama quando nós não tivermos filhos. Ainda virou meme, né? É. Mas vamos colocar isso pro próximo bloco. Vamos, próximo bloco. Daqui a pouco a gente continua essa conversa. Até já. Com uma equipe experiente de jornalistas do Brasil e América Latina, a Mundial tem o compromisso de oferecer um canal de notícias em português, em primeira mão e imparcial. Notícias para o Brasil, a sua nova visão do mundo. Estamos de volta com a Mãe Pode. Hoje com a gente a Ana Luísa, que é jornalista, mãe solo. E a gente está falando dos perrengues, do sofrimento, da cobrança, da culpa, né? Dessa pressão em cima das mães. Só que a gente agora vai para um tema meio proibidão. Tirem as crianças da sala. A Ana estava puxando a história de que existem 2 movimentos, né? O da maternidade padrão ouro, inclusive, com uma série de linhas de educação. Então, você dá um grito, você traumatiza a criança pro resto da vida. Você tem que... existe muitos requisitos para você cumprir, para você ser Lá uma em casa, mãe. ninguém conversa a menos de 80 decibéis. É só grito. Então pronto, já vamos desconstruir essa primeira pauta. E a segunda é da gente conseguir levar para as redes sociais, porque as redes sociais acabam sendo uma interlocução e uma janela para a gente conseguir conhecer outras pessoas e ver, né, a verdade sobre a maternidade, né, para gerar essa identificação. E o outro lado da mãe solteira, que na verdade nem devia ser mãe solteira, porque mãe não é um estado civil, mas, né, instituiu-se esse termo aí. Fizeram até música. É. Né? Te amo, mãe solteira. Te amo, mãe solteira, exatamente. E aí, minha filha vive pedindo pra eu fazer uma trend disso. Eu falei, não, gente, obrigada. Ela, mãe, você vai viralizar no TikTok. Eu falei, ai, gente, quem sabe, então, né? Te muda de ramo. Amanhã, quem sabe? Exatamente. E aí, que antes era pejorativo, né? Aquela, né? A mãe solteira e tudo. E agora virou uma coisa meio de um fetiche, um negócio assim, né, Ana? Virou uma coisa meio, assim, desejo mesmo, sabe? Sim. Que fala que a mãe solteira, como ela tem muito pouco tempo pra ser mulher, o tempo que ela tem que acabar com a vida do cara. E aí criou-se essa mistificação Exatamente. de que ela tá sempre muito cansada pra tudo, mas nunca cansada pra esse tipo de Olha aí, coisa. gente. Pra esse departamento, Pra esse ela departamento, ela tá pronta. sempre full Qualquer 10 time. minutos. O valor de mercado da mãe solo nesse aspecto, então, aumentou, né, gente? E aí eu acho maravilhoso, assim, os memes que os caras, engraçado, assim, né? tipo, Não, os memes acabado. são um refresco, né? Porque é a nossa válvula de escape, a gente tem que rir, né? Mas assim, né? Vamos rir, mas com respeito, né? Porque a gente sabe que gente... Não. Vamos falar a verdade, então? Gente, pelo amor de Deus, eu fico vendo assim, eu morro de rir. É porque engraçado, é super engraçado, mas aí acaba levando a gente pra aquele lado da objetificação mesmo, sabe? Do Que é cara tão que perigosa, quer né, também. tudo da mãe, da mulher, inclusive que a mulher faça papel de mãe na vida dele. Mas não quer o outro lado, Mas não né, da quer o outro lado. responsabilidade. Não, porque Deus me livre de uma pensão afetiva. Porque agora é isso. Gente, A não vou moda. namorar uma mulher que tem filhos, porque senão daqui a pouco ela vai pedir uma pensão afetiva. Gente, eu nunca ouvi falar em pensão afetiva. Amiga, te Meu contar esse Deus babado. do É céu. assim, os caras pensam que porque eles se relacionaram com uma mãe, né, que tem filhos, e que eles tiveram um tipo de vínculo com a criança, a mãe pode a qualquer momento entrar na Pedir uma justiça pensão. da cabeça dela e falar assim,
você agora vai ser pai por afetividade, você tem que me pagar pensão. Assim, zero conhecimento jurídico, zero E se conhecimento... as pessoas Meu soubessem que para Deus pedir do pensão do céu. pai biológico já é já é um muito- rolê. Imagina a Você pensão imagina uma afetiva. pensão afetiva, dá tanto trabalho para você pedir uma pensão, ingressar com uma ação E a tudo mais. preguiça? A Eu tenho preguiça. grana, é melhor ir trabalhar, ganhar dinheiro. Eu acho. Eu acho, dá menos trabalho. Eu acho também. É triste isso, né? Mas... E É a aí, realidade. a gente volta para aquele círculo, né? Em que a mulher tem valor enquanto serviço, mas enquanto pessoa ela não tem Não, valor. E aí a tem. gente entra naquela história do Red Pill, do cara que mede o valor da mulher pela idade que ela tem Isso e tem pela acontecido quilometragem bastante, que ela rodou. Eu adoro isso, Exatamente. assim, gente. O velocímetro da Nossa mulher. Senhora. Como que se mede o velocímetro da mulher? E isso é uma coisa que tem. Se você olha os comentários, é inacreditável, né? Quando você vê os comentários das pessoas, porque a gente está conversando aqui, a gente acha que é um senso comum, mas não, tem uma sociedade inteira extremamente preconceituosa, né? Eu falo que é a que sociedade muito. secreta, que tá... Alguém abriu as portas ali do submundo e... As pessoas E essa galera protegem atrás, começaram- né, É. de um perfil de rede É social. muito fácil, porque você não tá Muito. dando a sua cara diretamente. Então, as pessoas acham que a internet é terra sem lei e que elas podem sair disseminando ódio, porque isso é uma cultura de ódio. E dissemina mesmo, endossa alguns comportamentos, né? Ah, e o Sim. feminicídio, ela foi assassinada na frente do filho. Mas também colocou o cara dentro de casa? Olha aí. Quem ela pensa que ela é pra se relacionar e reconstruir a vida dela depois que ela terminou o Isso, casamento? acontece qualquer coisa, fala assim, nossa, mas O também, homem né? pode refazer a vida rápido, Ele né? pode tudo. A mulher não tem direito de tentar ser feliz. Para você ter uma ideia da criação sexista que a gente recebia até pouquíssimo tempo, hoje eu quebrei esse padrão na minha casa. Eu tenho uma filha e eu quebrei esse padrão na minha casa. Mas eu cresci ouvindo que ao homem tudo pode porque nada pega. A mulher nada pode porque tudo pega. Quer dizer, você nasceu homem, você é um privilegiado, você pode fazer tudo. Porque você nunca vai ter nenhum tipo de consequência relacionado As suas atitudes. às suas atitudes e à sua reputação. Mas você, mulher, não pode fazer Nada. nada, porque qualquer coisa que você fizer vai acabar com a sua vida. É um carimbo, né? E aí a gente pensa que isso, não, isso é coisa de muito antigamente. Gente, Não é. isso acontece. Volto a dizer, em 14 anos de profissão eu nunca fui promovida. Porque eu sou ruim? Não. Porque eu não sou interessante. Mercadologicamente falando. Não, eu recebi uma proposta de uma agência, de um site enorme. Ela queria fazer um podcast com episódios determinados, uma quantidade X, sobre maternidade, sobre sobrecarga e tal. E aí a gente fez uma reunião online com o pessoal de São Paulo. Era uma mulher me entrevistando, ela tinha um filho, eu fui olhar, era uma mulher e um cara. E aí, nessa entrevista, eu fiz todo o projeto para ela, botei todos os temas, roteirizei o podcast todo. E aí ela falou, cara, você tem 4 filhos, né? Eu falei, tenho. E quem vai ficar com seus filhos na hora que você for gravar? Aí eu falei, não tem mais podcast. Porque eu só tenho insumo para falar sobre isso porque eu tenho 4 filhos. E se você tá nesse lugar perguntando quem vai ficar com os meus filhos, você tá fazendo justamente o que eu tô abominando dentro desse podcast. Não tem. Então, o mercado, ele é feito para isso. Para tirar as mães, principalmente as mães solo, dos lugares de gestão e tudo mais. E a gente tem que caminhar solo mesmo até no mercado de trabalho. Eu acho que vira uma trajetória muito particular nossa mesmo, porque não vai. O cargo de chefia numa empresa, jamais, né? Não existe isso. O meu último plantão numa emissora privada que eu trabalhei, eu levei os 4 filhos. Toma. Nunca mais eles te escalaram. Não, aí pouco tempo depois eu tava fora. É isso. Porque eles meteram louco mesmo, eu não tenho como controlar. E eles corriam pela redação de um lado pro outro e tal, e eu falava, gente, pelo amor de Deus. Mas como controlar as crianças? Impossível. Não tem como. Agora, a gente falou muito da autorregulação dos seus filhos, da rotina e tudo. Qual que é... O que você faz para se autorregular? A gente tem muitos momentos que a gente tá muito cansada, que a gente tá esgotada, que a gente vai Além de estourar. chorar, né? Chorar em posição fetal pode? Maravilha, gente. Mas é rápido No banho, também. no banho. banho. Que aí ganha tempo. Também não perde tempo de trabalho para outras coisas. Mas o que a Ana Luísa faz quando você tá ali, você sabe que vai transbordar? Você respira, você sai de perto, o que você faz?
Nossa, eu nunca cheguei nessa parte. Normalmente eu me desregulo mesmo, assim. Porque eu não posso deixar os meninos sozinhos, eu tenho que ficar Não, de mas não é olho. nesse aí. Vamos desregular todo mundo Vamos, junto, então. segura aqui na minha mão. Vamos chorar, choro depois coletivo. o momento regula e acabou. Assim, Bia, agora sim, brincadeiras à parte. Eu realmente, isso é muito real. Eu identifico que Você consegue eu tô identificar no quando meu você tá no limite, limite? mas raras são as vezes que eu consigo parar e respirar um pouco. Porque normalmente, quando os meus meninos entram em crise, eu também me desregulo. Claro. Porque isso me exige, assim, um emocional e me exige, assim... Então, é muito comum que depois que eu consiga regular os meninos, eu chore. Claro. Aninha, você pode falar como é que é mais ou menos uma crise deles? É choro e grito, às vezes autoagressão, mas principalmente o choro. Assim, eles estão dentro do espectro, mas eles são 3 TEAs completamente diferentes, porque também tem a questão personalidade, o fator Claro, com personalidade. certeza. O meu mais velho, quando ele se desregula, ele só chora. Mas um dos meus gêmeos, ele tem explosão de raiva, então eu tenho que conter ele, porque ele se machuca. Ele joga as coisas no chão, ele se joga no chão, ele fica cego, ele não vê o que está acontecendo. E ele grita, 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 grita. Agora, o outro gêmeo é daqueles que chora, mas ele chora assim, horas a fio. E aí depende muito, às vezes eu consigo pegar e acalentar, às vezes eles não aceitam que eu toque neles. Depende muito do que desencadeou a crise. E você Então, tem É comum que se desencadeie a crise ou tá mais espaçado, assim? Eles usam medicação, né, para regulação do humor. Os gêmeos, o mais velho não. O mais velho, ele tá mais estabilizado com as terapias, mas os gêmeos a gente ainda tá buscando o Talvez caminho. pela faixa etária, né? E também. tem outros diagnósticos ali que ainda não foi Tem possível. algumas comorbidades, né, que vêm Tem, junto, né? que ainda não foi possível fechar, mas uma Qual a delas... idade dele? 6? 6 anos. Uma delas é o TOD, né, que é o transtorno Opositor desafiador. Que justamente Muito isso, a desafiador. explosão de raiva, a Não criança... aceitar as ordens, Exato, desafiar o adulto, desafiar... Enfim. E Não é assim, fácil. Não. né? Você tem algum período do dia que você esteja sozinha, trabalhando, né? As crianças estão todas Eu no coloquei mesmo todos horário? no mesmo horário na escola. Tá. Então, eles vão para a escola à tarde. Então você tem esse período da Eu tarde. tenho esse O período que você da faz? tarde. Ai, às vezes eu fico deitada olhando pro teto, sério. Eu deito na cama É isso. e eu fico olhando pro teto, assim. Eu não Se tenho coragem de me mexer. autorregulando, Eu não tenho coragem de me né? mexer. E aí eu começo. Ai, mas eu tenho que botar roupa na máquina. Nossa, eu tenho que juntar a bagunça da casa. Ai, a louça tá na pia. E às vezes o dia termina e tá tudo lá mesmo. Dependendo do meu estado de espírito, eu não faço. E você, tá na terapia? E tá tudo Você bem. toma a sua medicação? Você faz Sou exercício casada com a minha físico? terapeuta. A guarda compartilhada é com ela. Inclusive, eu já falei pra ela, você pode entrar de recesso com os outros, comigo não, você tá proibida de tirar recesso. Você vai Tá me na atender praia, sim. mas É você um vai me relacionamento atender, abusivo sim, com a vai sua me atender, sim. psicóloga. E tóxico, mas ela topou, inclusive. Inclusive, ela me mandou mensagem, essa semana. Eu falei, quero, aceito, topo. Essa semana eu vou estar na praia, não, mas aí você vai... Você vai pra baixo, vai da, pra barraca, baixo da barraca e vai me atender Problema sim. seu, não quero nem E saber. vai me dizer o que fazer, sim, né? E você vai dizer que você me entende sim, mesmo quando você não Falar que eu tiver. tô certa e fim de papo. Que vai me orientar. Ana, a gente tá, né, da metade pro fim do último bloco e eu queria te fazer umas perguntinhas, tipo Marília Gabriela, assim. Tipo ping-pong. Isso. Pra gente conhecer um pouco mais de você e pra gente entender como é que você funciona. Me diz qual o seu maior medo hoje, qual o seu maior medo, independente de ser mãe ou de mulher. Eu tenho medo de morrer e deixar os meus filhos aqui, porque eles ainda são crianças muito dependentes. E eles precisam ainda de muita ajuda para serem mais funcionais. O meu acordo com Deus é que Peraí. eu consiga torná-los bem funcionais antes de eu deixar esse plano. Eu não queria reencarnar, mas já que reencarnei, vamos fazer direito o negócio, né? Vamos fazer funcionar. É. Né? E agora sobre... achei muito bonitinho quando você falou da formatura das crianças, que a gente vê essas pequenas conquistas, né? E como mãe, o que você identifica que seja a sua maior conquista? Eu sei que as conquistas são diárias, né? Elas vão
elas são orgânicas ali no dia a dia, mas qual que é a sua maior conquista hoje? Acho que é nesse dia? importante nesse lugar a gente dizer que, como mãe atípica, as nossas pequenas conquistas são muito mais Muito interessantes do que as conquistas Grandiosas, dos né? marcos de desenvolvimento que as crianças normalmente atingem. Então, assim, ver que o meu filho mais velho está alfabetizado e que ele consegue fazer conta, que ele está seguindo para o 5º ano agora, que era uma coisa que era impensável quando ele começou, é uma conquista que, para mim, eu solto foguete. Então, assim, ver as crianças terminando com louvor a educação infantil, sabendo que eles vão chegar no 1º ano do ensino fundamental, aptos a aprender, a absorver conhecimento, e que isso vai impactar lá na frente para eles se tornarem independentes, funcionais. O que a e gente terem pensa vida é no sentimento deles, né? De como eles vão estar. Essa que é, assim, a minha principal conquista, é saber que mesmo quando eu tô quebrada, mesmo quando eu tô cansada, mesmo quando eu fiz aquilo que foi possível, mas que não era o que eu queria, deu certo e que eu tô colhendo os frutos. Sim. Hoje eles já fazem o leitinho deles, por exemplo. Levanta de manhã, bota o leitinho no copo, coloca lá no micro-ondas. Não, essas pequenas conquistas, né? É, Não tem uma Nossa conquista Senhora, assim, é a maternidade dando um pouco de retorno. E assim, tomou banho, conseguem se vestir sozinhos. Uhum. Porque o meu filho mais velho, ele não tem autonomia. Então, ainda hoje eu preciso auxiliar ele no banho. Ainda hoje eu preciso entregar para ele a roupa. Ele não tem noção de tamanho de roupa. Então, às vezes, ele veste dos gêmeos e fica muito apertado. Eu falo, filho, essa roupa não é sua, não você tá percebeu? cabendo. Aí tem que trocar. E ele, por conta dessa falta de autonomia, ele não tem autoestima. Porque, às vezes, ele é muito Claro. zoado. Às vezes, na correria, eu não vejo que ele saiu com o short dos meninos. Aí ele chega na Putz. escola, parecendo que ele tá com o short do El Chan. Lembra do Chan? Aquele shortinho bem Bem apertadinho. justinho. Aí eu falo, você tem 2 opções. Ou você volta pra casa comigo, ou você segura a onda vai aí. do jeito que tá. E como esse ano foi o primeiro ano que ele fez amizade, gente, essa também é uma conquista Olha, Nossa, maravilhosa. super conquista. Ele, pela primeira vez, ele tem um ciclo de amigos. Então, faça chuva, faça sol, com roupa apertada ou roupa Ele quer folgada, ele quer ir pra vai escola. pra escola e ele segura a onda dele lá. Que bom. E É. que é bom que ele tá Isso é uma sentindo grande confortável, né? conquista. E aí vem o medo dele, acabou o ano letivo, e o maior medo dele é que ano que vem os amigos Outros dele não amigos. estejam com ele. Porque, gente, ele vai pro 5º ano. Vamos lá, da educação infantil até o 4º ano, a primeira vez que ele faz amigos. Pra quem não é mãe atípica, não entende o peso disso. Nossa. Não entende o que é você ir buscar o seu filho na escola e ele tá isolado no canto e voltar chorando pra casa. E você perguntar, o que aconteceu? É que eu queria ter amigos. Não, isso quebra qualquer uma. É. Qualquer mãe, atípica ou não atípica. Uma isso vez eu quebra perguntei pra ele, eu sei que tá qualquer no final, assim, mas eu acho que é interessante compartilhar pra saber a dimensão das coisas. Uma vez eu perguntei pra ele, filho, e se você fosse filho único? A resposta dele me quebrou. Ele falou, eu me sentiria mais sozinho. Oh, querido. meu Deus. Mais Ainda bem que ele sozinho, tem né? irmãos. Né? Ainda bem que você teve 4 filhos. Ainda bem, Né? ainda bem. Só vantagens. Eu sonho com um dia que eu não vou precisar varrer uma casa. Fazer nada, vai estar todo mundo fazendo pra você. Tá, bora. Vai, Ju. Você. Uma palavra que descreve sua família. Eu acho que superação. A gente supera limite todos os dias. E a gente se ajuda muito também. Parceria, né? Parceria. A minha filha, de 7 anos, às vezes eu lamento isso, mas também sou grata. A minha filha de 7 anos, ela é uma mini adulta. Ela é suporte emocional para os irmãos, ela ajuda eles nas dificuldades, ela tem empatia. Ela é um ser humano incrível, assim, porque Querida. como ela cresceu num ambiente em que ela tem irmãos neuroatípicos, ela aprendeu a ter empatia, a se colocar no lugar E deles, aprendeu assim. a cuidar, né? Ela tá sempre ali, atenta, tá sempre de olho no que tá acontecendo. E ela não deixa barato, não. Se tiver que entrar numa briga pra defender eles, ela entra Ela mesmo. entra. E ela fala, com meus irmãos, não. Que Ninguém tira bonitinho. farinha aqui, não. Bonitinha. Que bonitinho. Me conta qual foi o último dia que você chorou. Chorou ontem? Hoje, gente. É verdade. Hoje, ela gente, se já emocionou. são 9h30, já deu pra chorar. É, Já deu pra Já chorar. deu. Deu Já. tempo. Já pode ou tá cedo? a mãe É pode. tipo bebê, né? A mãe Quando pode. você tá de férias, fala, cara, 10 horas, você já pode ou tá cedo? Não, chorar tá liberado. O choro é livre. O choro é... O choro é livre. Um sonho que você não abre mão. Ver todo mundo, assim, crescido, vivendo a sua própria vida. É claro que, assim, todos eles vão precisar de algum suporte em algum momento, mas eu sei que eles vão conseguir. Uhum. E esse é o meu maior sonho, é ver, assim, que
passamos muitos perrengues juntos, mas eles se formaram na faculdade, eles moram sozinhos, eles Sim. casaram, eles tiveram os filhos dele. Eu bem velhinha olhando pra eles e falando assim, caraca, deu certo, valeu a Deu. pena Foi ter... difícil, mas funcionou. Valeu a pena ter aberto mão da minha vida profissional, valeu a pena ter aberto mão da minha vida como mulher, valeu a pena ter aberto mão das sempre minhas vale. vontades. E assim, eu acho que a maternidade solo, ela é a maior lição que uma mulher pode passar. Não romantizando, mas assim, você consegue entender o verdadeiro significado de empatia e de Amor incondicional. de amor incondicional, de abrir mão daquilo que você quer em prol do bem-estar do outro. Uhum. Acho que só um filho faz isso. Só, Sim. com certeza. E um filho que depende exclusivamente de você, né? É. Que você não tem muito pra onde correr, né? Exato. Me diz 3 coisas que você quer ensinar para os seus filhos, de valor, de lição, enfim. Respeito pela vida e por eles mesmos. Porque eu acho que é muito difícil você viver numa sociedade em que você não aprendeu a se amar, a respeitar os seus limites, a saber até que ponto você pode ir, até que ponto, a partir de que ponto aquilo ali é uma violência contra você. E aí, não só para os autistas, né, para as crianças autistas, mas para minha filha principalmente, porque tá osso essa sociedade para mulher. Tenho 2 filhas e também penso muito nisso. Então, assim, essa é a principal, o respeito pelo outro, mas E por por si. você mesmo. Quero ensinar para eles o autocuidado. A gente foi ensinado a dar conta de tudo e não olhar pra pra gente. gente. Terapia é em segundo plano. E quando você vê, você quebrou. Quando você vê, você não tem mais condição. O autocuidado, o tal do primeiro eu, isso não é egoísmo, gente. Máscara de não oxigênio do avião, né? Exatamente. Primeiro eu, tô bem, pronto, agora eu vou te ajudar. Agora eu tô apta a Agora cuidar eu de vou- outra pessoa. Eu não né? fui ensinada assim, né? Eu fui ensinada que eu era obrigada a dar conta de tudo. Eu fui a filha boazinha. Isso é péssimo. Então eu deixo a Olivia ser subversiva o tanto que ela quiser. Eu passo pano pra ela. Glitter. Reparação histórica. Chora. Reparação. Assim, óbvio que dentro dos limites, né, Claro, aceitável. claro. E eu acho que é importante os valores como honestidade, como caráter, enfim, saber como tratar as outras pessoas lá em casa. A lição que eu dou todos os dias é: olha para sua mãe. Eu não tenho necessidade de ter a figura masculina aqui dentro de casa, mas eu preciso que vocês, enquanto figura masculina, entendam a necessidade de tratar bem as mulheres com quem vocês vão se relacionar. Até porque os homens que estão cometendo atos horríveis foram criados, foram crianças um dia. E eu tenho filhas e filhos também. A gente tem um papel tanto de ensinar as nossas filhas a se posicionar, como também de ensinar os nossos filhos a não fazer. A não fazer. Exatamente. Eu acho que ninguém nasceu de chocadeira, né? Até a Isso, atual é uma construção situação, mesmo. todas as pessoas nasceram de uma mulher, então começa por aí, né? Ana, para encerrar, nosso tempo está acabando. Um conselho para uma mãe exausta que está assistindo a gente aqui. Chore. Coloca para fora. Deixa sair. A gente sabe que a gente não pode parar. Infelizmente, para mãe solo, não existe isso de deixa para amanhã, deixa para depois. Mas assim, 5 minutos para você botar para fora e tirar essa pressão, desobstruir, que eu falo, é fundamental para você conseguir seguir. Porque quando você engole demais as suas emoções e você não consegue lidar, vai ter uma hora que você paralisa. E aí, se você quebrar de vez, quem é que vai fazer a sua função? Exatamente. Então, chore. Bota para fora. Na frente dos filhos ou não? Não, porque eles precisam saber que você é um Precisam ser saber que humano, você é e humano. que você... De uma se forma vulnerabilizar, ou de outra, seja né? na frente dos filhos ou não. Isso faz parte do ensinamento de valores de como tratar as pessoas e como ser respeitosa por aquele momento de fragilidade que a sua mãe está passando. Se você, como mãe, se permite chorar na frente dos filhos e dizer, olha, tá difícil, eu tô cansado, você tá ensinando pra eles que você... eles também podem dia se vulnerabilizar. E que você também tem limite, que você não vai aguentar tudo. Você não é obrigada a aguentar tudo. E eles vão aprender que eles também não vão precisar aguentar tudo quando a situação for muito difícil, né? Eu acho que chorar é fundamental. A gente precisa sair desse conceito de não podemos chorar. Não, chorar é proibido. E dizer assim, chore. Ai, nossa, você tá demonstrando fraqueza. Então tá, então eu sou fraca, mas eu vou chorar porque eu preciso botar isso pra fora, porque eu tenho que continuar. Que bom. Se isso que for a ser gente fraca, consegue. então... A gente podia ficar aqui horas falando sobre isso. Eu quero que você volte depois, Ana. A gente vai ter muito assunto ainda. Eu acho volto. Eu acho que é um serviço para as mães a gente falar sobre isso. Sim. É um serviço, assim, é social, é mental, enfim, eu acho que é necessário. E a gente sabe que tem muita mãe que vai se identificar com isso, né?
Não importa se está casada, se é mãe solo, mãe solteira, enfim, cansa, né? Então é um espaço de sororidade, né? Eu acho que maternidade é uma coisa que é tudo menos flores, né? Uhum. Você aprende o seu melhor e o seu pior enquanto você é mãe. Com certeza. E aí cabe a você julgar aquilo que você acha que você quer continuar ensinando para os seus filhos e aquilo que você aprendeu a duras penas que não é legal. Uhum. Acho que a maior parte do desenvolvimento da mulher enquanto pessoa aqui nesse plano é a maternidade. Com certeza. É um intensivão, assim. É, E, então, gente, tenham obrigada. Tenham filhos e chorem. Isso, tenham filhos, ter filho é bom demais, chora quando precisar, E bora, a mãe bola pode. pra frente. Gente, obrigada pela audiência de vocês. Coloquem nos comentários, curtam, compartilhem, ativem o sininho para poder saber quando for ao ar todos os nossos programas. E a gente volta na semana que vem. Sim, Boa deem também. sugestão de temas, a gente está aberto. Aliás, a gente vai seguir o conselho de uma telespectadora, vamos falar bastante sobre amamentação, introdução alimentar. Isso. É um universo, a maternidade é um universo e a mãe Tem tema pra pode sempre. falar de tudo. Exatamente. Um beijo, até semana que vem. Até a próxima. Tchau.